Warren Buffett colocou 35 bilhões de dólares em uma única ação, não num fundo, não num ETF diversificado, em uma empresa só. E o motivo vai te surpreender, porque não tem nada a ver com tecnologia. Tem algo nessa posição que a maioria dos analistas simplesmente ignorou. Não é sobre iPhone, não é sobre crescimento, é sobre algo muito mais profundo e muito mais lucrativo. Até o final desse vídeo, você vai enxergar exatamente o que Warren Buffett enxergou na Apple e o que isso pode significar para o seu portfólio. Vamos começar com um número que ninguém consegue ignorar: 35 bilhões de dólares. Essa é a posição da Berkshire Hathaway em EPL. Para você ter uma ideia do tamanho disso, em alguns momentos essa única posição representou mais de 40% de todo o portfólio de ações da Berkshire. 40%. Num único ativo. Isso vai contra tudo que Buffett pregou por décadas sobre diversificação conservadora. Então, o que ele sabe que a maioria não sabe? A resposta começa em 2016. Quando a Berkshire comprou as primeiras ações da Apple, muita gente achou estranho. Buffett sempre disse que não entendia de tecnologia, que evitava o setor, que a Microsoft do Bill Gates nunca entrou no portfólio dele justamente por isso. Mas aqui está o ponto que muda tudo. Buffett não comprou uma empresa de tecnologia. Ele comprou uma empresa de consumo com um ecossistema de fidelização sem paralelo na história do capitalismo moderno. Ele mesmo disse isso. E eu vou te mostrar por que essa distinção vale bilhões. Pensa assim, quantas pessoas você conhece que trocaram de iPhone para Android nos últimos 3 anos? Agora pensa em quantas trocaram de Android para iPhone. A taxa de retenção de clientes da Apple no ecossistema iOS fica consistentemente acima de 90% ao ano. 90%. Enquanto a maioria das empresas de consumo luta para manter 60%, 70%. Isso não é tecnologia. Isso é o que Buffett chama de moat, uma vantagem competitiva que vai ficando mais larga com o tempo, não mais estreita. E agora vem o dado que a maioria dos investidores de varejo ainda não processou completamente. A Apple não é mais uma empresa que vende hardware. O segmento de serviços, App Store, Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV Plus, cresceu de forma consistente e hoje gera margens brutas que ficam acima de 70%. 70% de margem bruta em serviços, comparado com aproximadamente 36% nos produtos físicos. Buffett entendeu antes de todo mundo. Cada iPhone vendido é a porta de entrada para um cliente cativo que vai pagar mensalidade por serviços pelo resto da vida útil daquele dispositivo, e do próximo, e do que vem depois. Mas espera, se tudo isso é tão óbvio, por que o mercado não precificou isso completamente? Boa pergunta. E a resposta nos leva direto ao bear case. O argumento dos que acham que a APL pode decepcionar. O primeiro risco real, China. Aproximadamente 17% a 19% da receita total da Apple vem do mercado chinês. Tensões geopolíticas, regulação local, competição de marcas como Huawei e Xiaomi, tudo isso cria uma incerteza que não some com otimismo. Qualquer escalada séria de conflito comercial entre EUA e China pode atingir os números da Apple de forma direta e rápida. O segundo risco, concentração de produto. Mesmo com o crescimento de serviços, o iPhone ainda responde por mais da metade da receita total da empresa. Um ciclo de upgrade mais lento, uma inovação que não convence, ou um concorrente que finalmente acerta o ecossistema, e o modelo começa a rachar. E tem um terceiro risco que quase ninguém menciona. Eu guardo para já. Voltando ao bull case, porque Buffett não construiu uma posição de 35 bilhões de dólares sem ter convicção nos dois lados da balança. O programa de recompra de ações da Apple é um dos maiores da história corporativa americana. Em anos recentes, a empresa devolveu centenas de bilhões de dólares aos acionistas via buybacks. Isso significa que, mesmo sem o preço da ação subir, cada ação que você segura representa uma fatia proporcionalmente maior da empresa a cada trimestre que passa. Buffett entende buybacks melhor do que qualquer outro investidor vivo. Ele sabe que uma empresa que compra de volta suas próprias ações de forma consistente, com disciplina e com caixa real, não com dívida, está compoundando o valor dos acionistas de forma silenciosa e poderosa. E a Apple tem caixa, tem balanço, tem a capacidade de atravessar recessões, crises de juros e ciclos de mercado que destroem empresas mais alavancadas. Mas aqui está o que pode fazer essa tese inteira desmoronar, e quase ninguém está falando sobre isso abertamente. Regulação antitrust.
A App Store é o coração do modelo de serviços da Apple, e esse coração está sob ataque em múltiplas frentes simultaneamente. União Europeia, Departamento de Justiça dos SUA, processos de desenvolvedores independentes. A questão central é sempre a mesma. A Apple pode cobrar 15% a 30% de comissão de todo o app vendido no iPhone, sem dar ao usuário uma alternativa real? Se os reguladores forçarem a abertura do ecossistema iOS para lojas de apps de terceiros, e em partes da Europa isso já está começando a acontecer, a margem do segmento de serviços cai. Não some, mas cai. E quando a margem de serviços cai, a história que justifica o valuation premium da Apple começa a ser recontada com números diferentes. Esse é o risco oculto. Não é o iPhone. Não é a China sozinha. É o modelo de negócios de serviços sendo reescrito por reguladores em tempo real. Então, como Buffett pensa sobre isso? A resposta está no que ele não fez. No período recente, a Berkshire reduziu parcialmente sua posição em aeroporto. Não liquidou. Não saiu, mas ajustou. E isso vindo de um investidor que ficou décadas sem vender uma única ação da Coca-Cola, é um sinal que merece atenção cuidadosa. Então, qual é o veredicto? A tese da Apple não é uma tese de crescimento explosivo. É uma tese de qualidade composta ao longo do tempo. É uma aposta que o ecossistema mais fidelizador do mundo vai continuar cobrando pelo privilégio de fazer parte dele, e que os reguladores não vão conseguir desmontar isso completamente. 35 bilhões de dólares, diz que Buffett ainda acredita nisso. Mas a redução parcial da posição diz que ele também está de olho nos riscos. O insight acionável aqui é simples. Antes de olhar para a Apple como só mais uma Big Tech, entenda qual negócio você está realmente comprando. Você está comprando um sistema de fidelização, um modelo de assinatura disfarçado de empresa de hardware, e um programa de recompra que funciona como juros compostos silenciosos. Isso muda como você pensa no valuation. Muda o múltiplo que faz sentido pagar e muda o prazo que você precisa ter em mente. Mas aqui está a pergunta que fica sem resposta e que vai definir o valor da Apple nos próximos 5 anos. Se a regulação forçar a Apple a abrir o ecossistema, o usuário vai embora. Ou o usuário fica, porque o que prende não é a loja de apps, mas o iMessage, o AirDrop, a integração entre os dispositivos. Deixe a sua opinião nos comentários. Porque essa resposta vai separar os investidores que ganham dinheiro com a API dos que ficam esperando uma recuperação que talvez não venha do jeito que eles esperam. Este vídeo é apenas para fins educacionais, não é aconselhamento financeiro. Consulte sempre um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.